Ouvimos aí mais um dos nossos convidados, né, que é o Cabo Alessandro, que ele representa a Associação Nacional dos Praças, da NASPRA, e também quero registrar aqui já a presença da nossa presidenta dessa CPI, que é a senadora Lídice da Mata, da nossa querida Bahia. A Lídice tem uma história modelo, exemplar, né? E ela veio agora do aeroporto direto para cá, porque o avião... Nós estamos com esse negócio de tráfego aéreo aí, essa correria enorme. E eu convido a nossa senadora Lídice da Mata para assumir a presidência aqui. Presidente, peço que Vossa Excelência continue presidindo. Eu acompanho a sessão aqui. Por favor. Olha, tem poucas mulheres aqui, 3 homens. Eu queria que você viesse compor esse quadro aqui. Mas... E agora nós vamos ouvir o André. Então, só para as pessoas que estão nos ouvindo agora na televisão, nós estamos aqui na CPI, que apura nesse assassinato do jovem, e hoje o assunto é mais as vítimas policiais, né? E estamos ouvindo aqui os nossos convidados. Nós temos hoje aqui a doutora Tatiane Almeida, que representa a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, o Cabo Alessandro, que representa a praça, principalmente os policiais militares, e temos também o doutor André Prachede, que representa a Associação Nacional dos Defensores Públicos, ao qual eu passo a palavra. Boa noite. Inicialmente, eu vou pedir licença ao senador Telmário para fazer os cumprimentos da senadora Lídice da Mata, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Queria cumprimentá-la, né? E agradecer o convite para que a Associação Nacional dos Defensores se fizesse presente aqui na audiência pública. Eu queria aqui dizer da honra da ANADEP, aqui em nome do presidente Dr. Joaquim Neto, de fazer parte aqui dessa audiência pública. Cumprimento ainda o senador Telmário, ilustre presidente da mesa, queria cumprimentá-lo. Cumprimento ainda a ilustre delegada federal, doutora Tatiane, também, que se encontra do meu lado esquerdo, e aqui perto de mim, né, também da Associação dos Praças, o cabo Elisandro também, que fez aqui considerações muito importantes aqui para todos nós. Inicialmente, eu considero fundamental aqui falar um pouco da Defensoria Pública, né? Até porque aqui meu ilustre antecessor fez uma confusão nos tratando com o Ministério Público. A Defensoria Pública é uma instituição muito nova no Brasil, né? Foi criada com a Constituição, surgiu com a Constituição Federal de 1988, que, diga-se de passagem, senadora, hoje comemora 27 anos da Constituição de 1988. A Defensoria Pública no Brasil surgiu com a Constituição Federal, com a Constituição da República em 1988, estando lá com a previsão no seu artigo 134. A Defensoria, ela, dentro da sua proposta como instituição, ela se apresenta como instrumento do regime democrático, incumbindo a essa instituição a promoção dos direitos humanos. Enfim, é uma instituição muito nova, que está ainda buscando o seu caminho no país, né, querendo mostrar ao país, inclusive, né, queria deixar muito claro, muito registrado aqui perante todos, né, as dificuldades que a Defensoria brasileira passa atualmente nessa quadra histórica. Faço aqui até abro um parênteses aqui, senador, para dizer que a Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual que eu honrosamente pertenço, ela passa num momento por grandes dificuldades. Nós estamos aí com dificuldades orçamentárias, buscando nomeação de novos defensores, buscando nomeação de carreiras de apoio, e é uma luta, né? Quem sabe aqui até uma ideia para o Senado, para fazer aqui uma CPI para discutir os direitos humanos violados da Defensoria Pública no Brasil, né? Não só daqui da capital federal, mas em todo o Brasil, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Muito bem, eu queria deixar claro, é importante, né, devido a esse compromisso, essa vocação
constitucional na defesa dos direitos humanos, eu sempre gostei muito de uma definição que eu vi da Defensoria. A Defensoria é o Estado se protegendo de si próprio. Essa ideia sobre defensoria pública me parece muito interessante. Dizer que nós, defensores públicos, né, integramos uma instituição, né, que é o Estado se protegendo de si próprio. É o Estado se protegendo do Estado-polícia, por exemplo. É a defensoria pública. E eu quero dizer aqui que eu fiquei muito bem impressionado com o que foi falado aqui pelos meus antecessores, pela doutora Tatiana, pela sua colocação, e pelo cabo Elisandro aqui. Eu achei até que, eu entendi que foram palavras assim que vieram, de uma certa forma, aqui, ao encontro daquilo das aspirações da Defensoria Pública Brasileira. Fiquei muito bem impressionado. Então, o que eu queria dizer é que, antes da gente falar do tema central, senador, que seria a questão da vitimização dos policiais, eu quero sempre deixar claro, né, que nós vivemos um quadro de violência, essa violência que é epidêmica no Brasil. Isso é um fato inconteste. Nesse sentido, eu peço aqui uma certa licença para trazer alguns dados muito simples sobre esse quadro de violência crônica no Brasil. Esses dados que eu vou citar para todos aqui presentes, eu colhi num relatório feito por um estudo do professor Júlio Jacobo, né, que pertence ao Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. Apenas para fazer uma síntese aqui. Entre 1980 e até 2010, morreram no Brasil quase 800 mil pessoas, cidadãos, vítimas de arma de fogo, senador. 800 mil pessoas. Dessas 800 mil pessoas, 450.255 eram jovens entre 15 e 29 anos. Completando, nesse quadro, dessa mortandade de jovens, de 2 em cada 3 vítimas, foi um jovem. De 1 em cada 3 mortes de jovens, deve-se a disparo de arma de fogo. Para nossa perplexidade, o Brasil é hoje o país que aparece como líder em mortes por homicídios cometidos por arma de fogo. Nós aqui matamos muito mais do que a China, que tem 7 vezes a população do Brasil, matamos muito mais do que a Índia, que é o segundo maior país populoso do mundo. Como entender isso? Como entender isso, cabo Elisandro? Num país que aparentemente não tem, o Brasil não tem, agora nós temos alguns problemas nessa área, mas o Brasil não tem conflitos religiosos, o Brasil não tem conflitos étnicos, o Brasil não tem conflitos por disputas de fronteiras. Como entender, por exemplo, que aqui, né, se mata, que o número de mortes que ocorre no nosso país aqui lembra a guerra civil, como diz aqui o cabo Elisandro, que lembra as guerras, né, no Oriente Médio, as intifadas no Oriente Médio, a guerra do Golfo. Evidente que é preciso aqui um esforço de todos para que nós possamos fazer essa pergunta. Aonde nós vamos ter que atuar para que possamos enfrentar esse problema. Muito bem, então, é importante deixar bem claro a nossa preocupação. E aqui, essa violência, senador Theomário, é importante, e aqui me parece que foi colocada isso já pelos meus antecessores. Essa violência epidêmica no Brasil, crônica no Brasil, né, ela é cometida em parte pelo Estado brasileiro. Eu diria em grande parte pelo Estado brasileiro. E, notadamente, a violência cometida pelo Estado brasileiro, através de seus agentes, né, contra cidadãos desse país, são atingidos, fundamentalmente, pessoas pertencentes às classes sociais baixas. Eu acredito que aqui não há nenhuma controvérsia
em relação a essa questão? Não há. Não há. E aí a Defensoria Pública Brasileira, porque essas pessoas que são atingidas, sofrem a violência do Estado brasileiro, são pessoas com perfil de atendimento da Defensoria Pública. Pessoas que têm o perfil de atendimento da Defensoria. Então, que a gente fique claro a nossa preocupação em relação a isso. Que fique muito claro, porque nós aqui, a Defensoria, né, muito preocupada com a sua vocação institucional na promoção dos direitos humanos, ela persegue ad nauseam os seus objetivos, senadora. Né? A Defensoria Pública Brasileira só se justifica perante o país se ela perseguir os seus objetivos constitucionais. Cada defensor público, seja aquele que está lá no Amazonas, seja aquele que está no Rio Grande do Sul, ele sabe que é objetivo da instituição a promoção dos direitos humanos. Agora, evidente que nós não desconhecemos, Cabo, que dentro desse processo de violência que ocorre no Brasil, também os policiais, os agentes de segurança pública são também vítimas desse processo de violência. Muito bem, né? Se são atingidos, se sofrem a violência que ocorre no Brasil, eu afirmo aqui que a Defensoria Pública, nesse particular, está ao lado dos agentes de segurança. Porque seria interessante desmistificar a ideia de que a Defensoria Pública, porque no processo penal ela exerce a função, né, de defesa criminal, de defesa ao acusado que não constitui o seu advogado, é muito interessante desmistificar a ideia de que a Defensoria aqui está apostando no quanto pior, melhor. Porque isso aí é mito. A Defensoria é um órgão do Estado. Todos aqui, se esse país aqui ruir, não há salvação de ninguém. Não salva Judiciário, não salva Ministério Público, não salva Defensoria Pública, não salva a OAB, não salva ninguém. Então, nós não temos interesse em apostar no quanto pior, melhor. E aí é importante que, talvez para aqueles que não conheçam bem o papel da Defensoria, nós não aqui, inclusive ao final aqui da nossa exposição, vamos até fazer algumas propostas aqui em relação a isso, mas nós não apostamos numa situação de depauperação da política de segurança pública no Brasil. Queremos que o país, queremos aqui garantir os direitos humanos de pessoas eventualmente imputadas. Aquelas pessoas que sofrem uma imputação criminal e que não constitui o seu advogado, a Defensoria, claro, olhando para esses interesses, né, dessas pessoas, regra geral, fragilizadas materialmente, a Defensoria Pública, então, entra no processo e faz a sua defesa no processo. Mas não é uma defesa a todo custo. Temos limites aqui no exercício da nossa função. Muito bem, dentro dessa perspectiva também, aí falando um pouco, então, da vitimização dos policiais, e nós reconhecemos isso, e foi quando soubemos do convite para participar dessa audiência pública, né? A primeira coisa que me veio à cabeça quando o nosso presidente Joaquim Neto fez o convite para que eu representasse, com muita honra, aqui a nossa Associação Nacional, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso. Muito bem, vamos falar de vitimização policial. Acontece que essa audiência pública ela deve ser vista dentro de algo maior, que é a CPI sobre o assassinato de jovens no Brasil. E a Defensoria, ela acompanha todo o quadro, né, institucional, político do país e sabe quem realmente está morrendo no Brasil. Mas vejam, ainda assim, é muito interessante para nós que nós também estejamos aqui nesse momento que se está discutindo a vitimização do policial.
porque nós reconhecemos que os policiais sofrem no exercício de suas funções públicas, né? Queria só, sejam aqui apenas, queria também levar ao conhecimento de todos, isso aqui foi bem recente, né? Uma pesquisa realizada entre 18 de junho a 8 de julho, agora de 2015, né? Pelo SENASP, né? Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é um órgão do Ministério da Justiça, foi enviado formulários eletrônicos, né, aos profissionais de segurança pública que estavam, evidentemente, cadastrados nesse sistema, né? Atingiu fundamentalmente, foi atingido mais os policiais militares, depois policiais civis, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, pessoal da Polícia Federal e, finalmente, Corpo de Bombeiros. Já estão aí me dando já o primeiro toque, né? Podemos prosseguir, senadora? Muito bem. E aí, o que foi detectado nessa entrevista? Apenas para reforçar aqui o que foi dito, viu, Cabo Elisandro? Olha aqui, ameaças em serviço e fora de serviço, os policiais, os agentes de segurança, notadamente policiais militares, né? Vítimas de assédio moral e humilhação no ambiente de trabalho, foi objeto de respostas pelos entrevistados, né? Policiais que disseram que foram acusados injustamente da prática de ato ilícito, né? Diagnóstico de algum tipo de distúrbio psicológico. É importante, do efetivo hoje no Brasil de mais de 700 mil policiais, 109 mil policiais já foram diagnosticados com distúrbios psicológicos. Muitos já passaram dificuldades para sustentar sua família. Nós sabemos que há informações que no Rio de Janeiro, policial militar, por exemplo, do Rio de Janeiro, mora em favelas, Complexo do Alemão e outras, né? Foram discriminados por serem profissionais de segurança pública. 44% dos entrevistados escondem a farda ou distintivo no trajeto entre a casa e o trabalho. 68% dos entrevistados disseram que têm medo de ser vítima de homicídio, né? 59,6% também dos entrevistados têm receio alto ou muito alto de adquirir algum tipo de distúrbio psicológico. Falta de apoio da sociedade, falta de apoio do Estado, do comando. E aqui algo que nos interessa em particular, 51% das pessoas que foram entrevistadas, policiais, repito, militares, civis, bombeiros, né, disseram que têm receio alto pela falta de diretrizes claras sobre como conduzir ações estratégicas, como, por exemplo, abordagens, prisão por drogas, uso da força, também está hoje dentro dessas preocupações que afligem, né, a valorosa classe dos agentes de segurança pública. Muito bem. Então, para nós, isso está claro, evidentemente, que os agentes de segurança pública, e aí notadamente eu faço menção aqui aos policiais, eles são vítimas, e até dentro de uma abordagem vitimológica, da vitimologia, eles até representariam, enquadrariam em todas a classificação das vítimas dentro do estudo da criminologia, da vitimologia, que é aquela vítima completamente inocente, aquela vítima que é menos culpada do que o seu agressor, aquela vítima que é tão culpada quanto o seu agressor, e até aquela vítima que é unicamente culpada. Muito bem. Eu estou aqui fundamentalmente já chegando aqui ao fim da nossa exposição. Queria aqui já colocar aqui alguns pontos e aqui até me apresentar aqui perante todos, aqui perante a senadora Lídice da Mata. Eu aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal, eu sou profissional do júri, que a delegada doutora Tatiane fez aqui, trouxe alguns dados aqui a respeito do Tribunal do Júri. Eu tenho 12 anos de serviço, de dedicação ao serviço do Tribunal do Júri. E, recentemente, agora, aconteceu um fato, um julgamento que eu considero histórico aqui para nós na carreira aqui, foi o julgamento mais longo que participamos aqui em Brasília, desde que eu assumi a Defensoria Pública em 2003, foi o julgamento de policiais, à época policiais,
por aquilo que se convencionou chamar chacina da Estrutural. A Estrutural é uma comunidade aqui no DF muito carente, né, de muita pobreza e de muita exclusão social. A época do fato, foi em 98, não era nem uma região administrativa como é hoje, era uma invasão. Muito bem, né? Foi deflagrada uma operação aqui pelo governo do Distrito Federal, à época, né, o governador Cristóvão Buarque, né? A polícia fez uma operação Tornado e nessa operação resultou, a princípio, a partir daí, a morte, né, de 3 pessoas e tantas outras feridas, né? E logo, a partir daí, abriu-se uma investigação, um inquérito e, portanto, vários integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal foram denunciados pela prática de homicídios e lesões corporais. E esses integrantes, senadora, desde a cúspide, coronéis da polícia, coronéis, majores, capitães, até os praças, viu, Cabo Elisandro? E vejam bem, né, nós da Defensoria, que a princípio, né, à primeira vista, prima facie, a Defensoria sempre está mais, né, vamos dizer assim, do outro lado nessa questão penal em relação à Polícia Militar, teve um dos acusados que, durante o processo, né, acabou ficando sem o seu advogado que estava no processo. Ele foi à Defensoria e foi lá na Defensoria do Plano Piloto, onde nós atuamos, oficiamos aqui no prédio do TJDF. E nós assumimos aqui a defesa desse policial. Hoje, não mais policial, mas à época policial. E fomos com ele até o julgamento que houve agora, que foi realizado agora no mês de agosto, esse julgamento. Foi muito noticiado aqui na mídia do Distrito Federal. O que eu gostaria de falar para todos é que eu, particularmente, foi um momento muito interessante para a minha vida profissional, porque eu sempre identifiquei essas dificuldades na polícia. E aí eu estou falando notadamente da Polícia Militar. E aí falo notadamente da polícia do praça, aquele que está fazendo a segurança preventiva. Tanto que eu me senti tão bem, ainda que sabendo que o outro lado são pessoas muito humildes, pessoas muito pobres e que, né, houve realmente mortes naquele local, mas eu me senti bem fazendo a defesa do policial, porque eu sei das dificuldades do policial. À época, e aí foi feita, a Rede Globo acompanhou essa operação, a Operação Tornado, gravou imagens da Estrutural em 1998. Em 1998, se os senhores imaginassem as cenas da Estrutural em 1998, a polícia fazendo uma operação a tantas horas da noite, quer dizer, a Estrutural, à época, era um reduto de muita violência, muito mais. Hoje, essas gangues de jovens que a gente vê na Estrutural hoje aqui no Distrito Federal, aquilo é já um outro momento da criminalidade que havia naquela época e que não foi cuidada. Muito bem. Era um absurdo submeter os policiais militares àquelas condições de trabalho. Absurdo. Eu fiquei estarrecido de ver como o Estado brasileiro tratava os policiais naquela época. Muito bem. E eu até teve um gesto simbólico que, quando eu assumi a defesa, o juiz, já na sexta-feira à noite, já na hora todos no limite do cansaço, o juiz deu a palavra à Defensoria Pública, eu fiz a saudação aos policiais militares, hoje muitos já na reserva, batendo continência, Cabo Elisandro, a todos os policiais. Todos os policiais, sem exceção, nada combinado, se levantaram e bateram continência para a Defensoria. Eu senti ali um momento de que é possível haver uma identidade entre essas carreiras, essas funções públicas do Estado, e que hoje não se comunicam, absolutamente nada. A Defensoria não se comunica com a Polícia Civil, a Defensoria não se comunica com a Polícia Militar. Muito bem. Acho que podemos contribuir muito para, pelo menos, atenuar esses danos que sofrem os agentes de segurança pública. Claro que isso aí deve ser pensado, repensado, como poderia haver uma colaboração da Defensoria. Que eu repito, a Defensoria não busca aqui contribuir para os quadros deprimentes de impunidade no Brasil. Realmente, a taxa de elucidação, de apuração de crime de homicídio no Brasil é muito baixa, vergonhosamente baixa. Mas
é importante que façamos aqui a pontuação que sabemos daqui dos problemas da investigação, do processo, né? As provas são precariamente colhidas e aí nós temos aqui, vivemos sob a égide de um Estado de leis, temos garantias penais, processuais, que devem ser observadas e a Defensoria tem a função de fazer prevalecer. Muito bem, mas achamos, dentro dessas preocupações, aí eu estou já chegando para o meu fecho, senadora, é que, dentro dessas preocupações, acho que a Defensoria poderia muito contribuir, Cabo Elisandro, para essas dificuldades dos policiais. Por exemplo, na questão das abordagens, que os defensores, que a Defensoria Pública Brasileira, em todos os estados do Brasil, pudesse eventualmente fazer convênios com a polícia, né? Tanto com a polícia militar, com a polícia civil e a DPU, a Defensoria da União, também com a Polícia Federal, para que pudesse haver aulas, né, esclarecimentos, encontros para falar sobre prisões em flagrantes, falar sobre todo o procedimento do inquérito policial, que a Defensoria poderia, né, prestar uma grande contribuição para que possamos ter aqui uma investigação, uma postura dos nossos agentes de segurança pública, que é aquela postura que todos nós desejamos. Né? Que ninguém quer aqui uma polícia violenta, ninguém quer aqui uma polícia arbitrária. Né? Eu, no exercício da nossa profissão, eu espero e quero, né, buscamos aqui que tenhamos aqui uma polícia cidadã, uma polícia que respeite os direitos humanos de todos os cidadãos desse país, não é somente da classe média ou somente das elites, não, de todos os cidadãos, sem distinção de qualquer um. Finalizando, os desafios da nossa democracia, Cabo, o senhor colocou aqui, né, os problemas, tem tantos problemas a ser enfrentados, né? Não é fácil, não é fácil. Temos muitos problemas, né? Precisamos repensar a segurança pública, precisamos repensar, né, o processo penal, precisamos repensar, né, a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria precisa saber exatamente qual é o seu papel, onde nós queremos chegar. Muito bem, meus amigos, são estas as reflexões. Eu quero dizer aqui que eu tive uma grande satisfação de falar aqui para todos. Estou também à disposição aqui para eventuais esclarecimentos e algum debate. Muito obrigado, senador.